Sejam todos muito bem-vindos, especialmente aqueles que estão chegando pela primeira vez. A nossa preleção de hoje vai ser sobre a reforma íntima, que é um tema bastante recorrente na doutrina espírita. E o que a gente pode entender sobre reforma, né? Quem já passou por uma reforma em casa sabe muito bem o que é. Reforma é quebradeira, né? É entulho, poeira. Mas para que a gente faz uma reforma? Para deixar o lugar mais bonito, do jeito que a gente está querendo, do jeito que a gente está idealizando, né? Para melhorar nossas condições de moradia. Por isso que a gente faz uma reforma. E a reforma de sentimentos? Será que é a mesma coisa? Será que a gente precisa fazer uma reforma também na nossa vida íntima, né? Nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos? Isso de vez em quando é necessário. Da mesma forma que a gente tem a necessidade de reformar a nossa casa para tornar um lugar melhor, a gente também precisa olhar para os nossos sentimentos, para o nosso interior e ver o que está precisando ser modificado ali. Então, a partir do momento que identificamos uma necessidade de melhoria, a gente tem que partir com coragem, com determinação, com planejamento, né? E para a gente tornar isso melhor, tornar a nossa casa melhor, tornar a nossa vida íntima melhor, a gente precisa jogar fora aquilo que já não serve mais para a gente. Aquilo que já não vibra mais com a nossa vida, que não tem mais lugar na nossa vida. Claro que toda reforma a gente tem um gasto de energia, a gente gasta dinheiro, a gente gasta o nosso tempo. E por que seria diferente na reforma íntima, na reforma dos nossos sentimentos? Nós precisamos também depositar uma energia, né, um tempo, olhar para aqueles sentimentos que a gente muitas vezes desconhece, que estão ali, muitas vezes tumultuados com outras coisas, a gente não consegue identificar exatamente o que é. Então, essa necessidade que a gente tem de melhoria nos faz buscar essa reforma, né? Esperando um resultado positivo, esperando que a gente seja melhor do que a gente já foi, né? Mas muitas vezes a gente esquece de reformar aquele quartinho da bagunça que todo mundo tem em casa, né? Que a visita chega, a gente fecha a porta, não pode entrar ali. Pode ser um quartinho, uma gaveta, uma caixa que a gente guarda a nossa bagunça. Todo mundo tem um lugarzinho para deixar as bagunças, né? A gente sempre acha que vai precisar alguma coisa que está ali dentro. Só que passa anos e anos, a gente vai esquecendo daquilo, vai juntando poeira, vai juntando até barata, insetos, né? Se a gente não limpa aquilo com frequência. E a mesma coisa com os nossos sentimentos. Nós temos dentro de nós sentimentos que desconhecemos. Isso acontece muitas vezes quando somos surpreendidos por alguma coisa que acontece com a gente e a gente reage de uma forma que a gente nunca esperou. Por que a gente reagiu assim, né? Dessa forma. A gente até às vezes fica abismado. Eu nunca esperava que reagiria dessa forma e, no entanto, reagi. Porque a gente desconhece aquilo que está naquele quartinho bagunçado, lá o quartinho da bagunça. E esse quartinho da bagunça é o principal que a gente precisa olhar para ele, porque lá estão os nossos desejos ocultos, né? Aquilo que muitas vezes nos magoou, que sentimentos de desprezo, de menos-valia, sentimentos que não vai trazer nossa felicidade. Esses sentimentos precisam ir embora para entrar outras coisas melhores, como a paz, como a alegria, como a harmonia. Então, olhando para esse quartinho, a gente vai descobrir aquilo que a gente está precisando modificar na nossa vida. Mágoas, ressentimentos, decepções. A gente olha para isso. Quando a gente tem um desentendimento com alguém da família, muitas vezes a gente fica sem conversar por um tempão, né? A gente olha para isso. Por que eu briguei? Tem sentido agora essa briga, né? Depois de tanto tempo ainda? Tem sentido? Vamos tirando as bagunças, limpando esses sentimentos, né, de raiva, de rancor. E para isso a gente precisa ter coragem para olhar para aquilo e jogar fora aquilo que não combina mais com a nossa vida. Aquilo que não combina com a alegria que eu quero ter, com a felicidade que eu quero ter, isso não é para amanhã, é para agora. A gente não tem que esperar o amanhã para buscar a nossa felicidade. A gente tem que buscar a nossa felicidade a cada momento da nossa vida. A cada atitude nossa tem que ser visando a nossa felicidade e a felicidade daqueles que estão ao nosso redor. Qual foi o maior mandamento que Jesus nos trouxe quando ele esteve aqui entre nós? Não foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo?
A gente faz isso nos nossas ações do dia a dia? A gente ama o próximo como a si mesmo? E amamos a Deus sobre todas as coisas? Isso a gente tem que refletir. Muitas vezes a gente acha que sim, né? Que somos devotos, que temos fé, que acreditamos na existência de Deus, na sua perfeição, na sua justiça, no seu amor infinito. Mas quando chega uma provação, é aí que a gente vai ver como que está a nossa fé, como que estão os nossos sentimentos em relação a Deus. Isso me lembra uma parábola que Jesus contou, que eu acho que muitos de vocês conhecem, que é a parábola da casa sobre a rocha. Isso está nos evangelhos de Lucas e de Mateus. E eles contam que haviam dois homens que construíram suas casas. Um construiu sobre a rocha, que era firme, que fez um alicerce bem firme, né? E o outro construiu a sua casa sobre a areia, que não era tão firme assim. E daí vieram as tempestades, a inundação, os ventos fortes, e aquele que havia construído sua casa sobre a areia viu-a sucumbir, ela desmoronou. Mas aquele homem que havia construído a sua casa sobre a rocha, nem o vento, nem a tempestade, nem a inundação conseguiu destruir. E é isso que Jesus nos mostra, que é aquele que acredita no reino de Deus, é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, que coloca os seus valores sobre aquilo que Jesus ensinou, que é o amor ao próximo e o amor a Deus sobre todas as coisas. E a reforma íntima nos vem mostrar muitas vezes que temos construído a nossa casa sobre areia, né? Quando vem aquela ventania das decepções, né? Quando vem uma inundação do desemprego, alguma coisa que nos desestabiliza, né? Uma briga, alguma coisa assim, um roubo, um assalto, muitas vezes desesperamos e não conseguimos, né, ir atrás daquela fé, nos sustentar em Deus, né, na nossa fé, na nossa coragem, né? E muitas vezes percebemos que estamos muito longe ainda de exercitar os ensinamentos de Deus. É muito fácil a gente falar que ama a Deus sobre todas as coisas, né? Mas e quando o nosso filho morre? Quando ele desencarna? A gente vai continuar do mesmo jeito, tendo essa fé? Ou a gente vai desesperar, né? Vai se revoltar contra Deus? A gente tem que pensar nisso. Ou eu vou pensar assim, não, Deus é justo, ele sabe o que faz, existe vida após a morte e no futuro próximo eu estarei de encontro novamente com o meu filho, né? Então a gente tem que pensar nisso. Onde que eu estou hoje? Eu estou preparada para passar pelas tribulações da vida? E quando essa tribulação chegar, quando chegar uma ventania, eu estou preparado para dar o meu testemunho de fé, o meu testemunho de amor, né? O amor a Deus, o amor sobre tudo aquilo que Jesus nos ensinou, que tem nos passado. E tem uma outra parábola de Jesus, que é a parábola do joio e do trigo, que Jesus conta que um senhor, né, do campo, ele escolheu boas sementes, e essas sementes ele pediu aos seus servos que plantassem no seu campo. E os servos plantaram essas boas sementes, mas os servos, quando cochilaram, eles foram tirar um cochilo, vieram os inimigos e semearam joio no meio daquele trigo. Então, quando as plantinhas começaram a crescer, eles perceberam que havia joio ali e foram falar com o Senhor. Falaram, Senhor, o Senhor colocou sementes boas, mas tem joio também. Como isso pode acontecer? E o Senhor falou, isso porque veio o inimigo e semeou o joio, porque vocês cochilaram. E daí os servos falaram, então nós vamos arrancar o joio. E o Senhor falou, não, vamos deixar o joio crescer junto com o trigo. Para na hora que chegarem a época da colheita, nós vamos pegar primeiro o joio, vamos queimá-lo e depois colocaremos o trigo nos celeiros. Então tudo tem seu tempo, né? Não adianta a gente querer arrancar o joio com violência, né, com incisão, porque pode também arrancar aquilo de bom que é o trigo. Então, Jesus, Deus, permite que o joio cresça no meio do trigo
para a hora que chegar a hora da ceifa, né? Chegar os ceifadores, que são espíritos mais iluminados, que eles sim sabem a justiça, né? Não é a gente que vai fazer a justiça com as nossas mãos, mas sim os ceifadores. Eles vão vir e vão separar o joio do trigo, e aquilo que não cabe mais na humanidade será extinto, né? Como foi extinta a Inquisição. Antigamente queimavam, né, as mulheres que tinham mediunidade, falavam que eram bruxas e queimavam na fogueira. Isso não existe mais, é inconcebível hoje uma pessoa com mediunidade ser queimada. Então essas coisas que eram o mal foram permitidas para a gente aprender com elas também. Porque se a gente for colocar tudo que a gente faz de errado, né, e ceifado uma hora para outra, aquilo de semente boa que está com a gente também pode ser ceifado junto. Então a gente tem que perceber que nós também temos erros e temos também muitos acertos, não só erros, né? E a época da ceifa vai acontecer. Tudo aquilo de negativo que existe no mundo, um dia vai se tornar, vai sumir e vai ficar aquilo de bom, né, que tem. E a mesma coisa que uma outra parábola que Jesus coloca, que é um camponês que encontrou um tesouro no campo e vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo, né? Ou seja, a gente quando encontra um tesouro, quando encontra um valor bom, a gente faz de tudo para conseguir aquilo, que são os ensinamentos de Jesus. Não era nada material, né? Os ensinamentos de Jesus é o que a paciência, é o amor, a resignação, a honestidade. Quando a gente encontra isso, não há preço no mundo, que é você dormir com a cabeça no travesseiro, sabendo que você foi honesto, que você fez tudo de bom que você poderia fazer, como nos ensinou Santo Agostinho, né, no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, ele fala que antes de dormir ele pensava em tudo que ele fazia durante o dia e pesava aquilo que ele tinha feito de bom e aquilo que ele não tinha feito de bom, ele tentava melhorar no próximo dia. E assim é a nossa vida. A nossa reforma íntima está em a gente identificar aquilo que está nos fazendo mal, que está nos prejudicando. E por que é a reforma íntima? Porque eu não posso chamar ninguém para fazer isso por mim. Não é igual na minha casa, que eu chamo um pedreiro, né? Chamo um pintor. Lógico que não vai ficar do jeito que a gente quer. Se eu chamo uma pessoa para fazer uma coisa para mim, eu tenho uma ideia daquilo, a pessoa tem outra ideia. Eu falo, não ficou do jeito que eu queria. Daí tem aquele ditado, né? Se quer bem feito, faça você mesmo. A reforma íntima é individual, ninguém vai fazer por você. A gente tem que olhar aquilo que a gente precisa melhorar, o que está caindo, né, aos pedaços dentro da nossa casa mental e modificar. Trazer bons pensamentos, bons sentimentos, cuidar daquilo que a gente fala, daquilo que a gente transborda do nosso espírito, né? Nossas vibrações, nossas boas vibrações. Isso a gente tem que tomar consciência, tá? Então, principalmente valorizar os bens espirituais acima dos bens materiais, porque os bens materiais vão ficar por aqui. O que eu tenho fica, o que eu sou vai comigo aonde eu for, né? Então, quando eu não estiver mais nesse mundo, aqueles bens materiais, eles vão ficar aqui, não vou levar nada disso. O que eu vou levar é aquilo que eu desenvolvi dentro de mim, de paciência, de honestidade, de amor ao próximo. E a gente quer um mundo melhor, todo mundo quer um mundo melhor. A gente sabe que existe violência, que existe racismo, que existe corrupção, mas na minha família, não. Eu não tenho corrupção, eu não tenho racismo. Então, onde estão os racistas, né? Onde estão os violentos? Onde estão os agressivos? Todos nós temos um pouquinho disso na gente. A gente tem que identificar onde que estão esses defeitos para a gente começar a minar isso, né? Separar o joio do trigo. Tirar esse joio que não nos serve mais e nos sustentar para uma vida futura. Então, eu peço a Deus que nos ilumine para que todos nós consigamos continuar nesse processo, né, árduo da reforma íntima, com Jesus no nosso coração e com a ajuda dos nossos bons espíritos que zelam por nós todos os dias. Então, eu gostaria de pedir para vocês, mais uma vez, para sentarem confortavelmente,
respirando, e vamos convidar a nossa companheira Célia para aplicar o passe dessa noite.